Olá pessoal, meu nome é Aleusa, sou enfermeira e atualmente estou trabalhando na Vigilância Epidemiológica de Montes Claros e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre as coberturas vacinais do município. Então nós vamos falar sobre o panorama atual das coberturas vacinais no município de Montes Claros. O Programa Nacional de Imunização, criado em 1973, o Programa Nacional completa 50 anos, ou seja, aniversário do Programa Nacional de Imunização. Programa esse que tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o calendário nacional de vacinação no Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. O PNI, o Programa de Imunização, é considerado um dos maiores programas do mundo. E esse programa de sucesso, esse programa internacionalmente reconhecido, está em alerta. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, nos últimos anos, especialistas em imunização e vigilância em saúde de diferentes instituições governamentais e não governamentais vêm alertando sobre a queda progressiva da cobertura vacinal no país, cenário agravado principalmente após a pandemia da Covid-19. As sucessivas quedas nas coberturas vacinais desde 2015 levaram os percentuais da população vacinada a retornar aos mesmos níveis semelhantes aos da década de 1980. Além da pandemia, outros fatores têm influenciado bastante nesse cenário dessa redução das coberturas vacinais. Um desses fatores é o desconhecimento da gravidade dessas doenças por parte da população. Hoje, a população, que a gente costuma dizer que nasceu de 1980 para cá, é uma população que não vivenciou as doenças, essas doenças imunopreveníveis, como coqueluche, a rubéola, o sarampo, mesmo as pneumonias, que tinham uma intercorrência maior nas crianças, a meningite, e tantas outras doenças que o programa Nacional de Imunização conseguiu controlar e até erradicar algumas. A população de hoje, se a gente parar para pensar, graças a Deus a gente não conhece, a gente não tem na família próxima, assim, algumas pessoas que têm sequelas da poliomielite, que tiveram alguma complicação devido que foram vacinadas e com isso essa população que desconhece as doenças não vê mais a necessidade de estar vacinando. Esse é um dos grandes desafios da saúde pública. Outro fator que tem influenciado bastante também é os fake news, que repercutem na hesitação em vacinar. A gente sabe que, principalmente nas redes sociais, hoje vincula muito fake news e essa falta de informação, essas informações erradas, também é um dos fatores que tem levado a população em geral deixar de se vacinar. Os eventos adversos, já que as vacinas, as doenças não circulam mais no meio da população, então elas não vêem mais a necessidade de estar vacinando e ao mesmo tempo têm medo das reações vacinais, porque as vacinas, alguns eventos esperados, como dor local, então elas preferem não passar por esses eventos do que vacinar. E também os problemas estruturais do país, que aí entra a parte cultural, social, a parte política, também é um dos fatores que interferem neste cenário e que vem tendo essa redução nas coberturas vacinais, não só no município de Montes Claros, mas em todo o Brasil. A alerta da baixa cobertura vacinal vem acompanhado pela reintrodução de doenças imunopreveníveis, como, por exemplo, o sarampo. Em 2016, o Brasil ganhou o título de erradicação do sarampo, uma grande conquista, uma vitória alcançada pelo Programa Nacional de Imunização. E em 2018, nós tivemos o quê? A reintrodução
do sarampo. Isso, né, devido às baixas coberturas vacinais, o sarampo reintroduziu novamente no território brasileiro. Então, um grande problema de saúde pública, as baixas coberturas vacinais. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde definiu, né, essa hesitação vacinal como um dos maiores problemas de saúde pública. Por que saúde pública? Porque quando deixamos de vacinar, né, ou os pais deixam de levar as crianças para vacinar, colocamos em risco não só a saúde individual, mas o risco é da saúde coletiva. Toda a população acaba ficando em risco. E essa hesitação vacinal também, a maioria das vezes, né, às vezes as pessoas decidem, né, vacinar apenas para algumas vacinas, né, para algumas doenças, com recusa de outras vacinas, né? E isso também é um dos grandes riscos para a saúde pública. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a série histórica de algumas das principais vacinas no primeiro ano de vida, né? No período de 2019 a 2022 aqui no município de Montes Claros, para a gente conseguir entender como que vem sendo essas coberturas vacinais, o que é que nós podemos estar fazendo para melhorar essas coberturas. Bom, a vacina pentavalente, que é a vacina que protege contra difteria, tétano, pertussis, hemófilos da influenza e a hepatite B, né? A cobertura da terceira dose, quando a gente fala em cobertura, é o esquema completo, então essas doses aplicadas aqui são de finalização do esquema para crianças menores de 1 ano, a terceira dose. No ano de 2019, a gente percebe aqui que a população no município menores de 1 ano era de 6.275 crianças, né? Esse primeiro gráfico aqui. E foram aplicadas, esse gráfico aqui mais escuro um pouco, 4.976 doses. O município atingiu em 2019 um total de 79,30% de cobertura para a penta. Em 2020, a população a mesma, né, crianças nascidas vivas, né, de acordo com o SINASC, 2020, 6.275. Foram vacinadas um total de 4.453 crianças com a terceira dose, né? Teve uma diminuição na cobertura aí, 70,96%. Esse ano aí de 2020 foi quando iniciou a pandemia da Covid, então no início do ano, né, teve uma queda das coberturas das vacinas de rotina. 2021, né? 6.207 crianças, a população menor de 1 ano, e foram aplicadas 4.595 doses, alcançando uma cobertura de 74,3%. Em 2022, o número de crianças, né, menor de 1 ano, 5.978, e foram aplicadas terceira doses da vacina Penta, 4.968. alcançando uma cobertura de 83,10%. Percebe-se um aumento, né? A gente teve um aumento dessa cobertura vacinal, teve essa queda no ano de 2020 e 2021, isso se deve à pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve essa redução na aplicação de vacinas, mas mesmo assim com esse aumento, né? No ano de 2022, que chegou a 83,10% da vacina pentavalente, não atingiu, mesmo assim ainda não atingiu a cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, que é a cobertura de 95%. E isso a gente está deixando as nossas crianças, né, a população em geral, em risco para as doenças que protege a vacina. A vacina poliomielite, a VIP, né, inativada, que protege contra a polio. Terceira dose também para crianças menores de 1 ano, né? Lembrando que essa terceira dose, as crianças tomam ela aos 6 meses de idade, completa esse primeiro esquema com a vacina VIP. No ano de 2019, tínhamos, né, 6.275 crianças, foram aplicadas 4.970 doses, alcançando no ano de 2019 uma cobertura de 79,20%.
Já no ano de 2020, né, 6.275 crianças menores de 1 ano, aplicadas 4.536 doses, alcançando uma cobertura de 72,29%. No ano de 2021, 6.207 doses, 4.722 aplicações de terceira dose para a vacina VIP e a cobertura alcançada 76,8%. No ano de 2022, o número de crianças, né, menores de 1 ano, 5.978, foram aplicadas 4.934 doses da terceira dose, alcançando uma cobertura de 85,54%. Percebemos, né, a mesma da vacina Penta, esse aumento nas coberturas vacinais. 2019 teve 79,20%, aqui 2020, 2021 tivemos 2020 uma queda, né, devido à pandemia, muitas pessoas deixaram de sair de casa, de procurar o serviço de saúde para estar vacinando. 2021 teve um aumento. No ano de 2022 também a gente teve um aumento foi para 82,54%, mas mesmo assim não atingimos a meta preconizada pelo Ministério, que para a vacina VIP é 95% das crianças vacinadas. A vacina pneumocócica 10, né, a segunda dose, no ano de 2019, a população das crianças menores de 1 ano, 6.275. As doses aplicadas, né, em 2019 foram 4.877, alcançando uma cobertura, assim, em 2019, para a segunda dose da vacina pneumo de 77,72%. Já no ano de 2020, a população menor de 1 ano, a mesma de 2019, 6.275, doses aplicadas 4.385, alcançando a cobertura em 2020 de 69,88%. No ano de 2021, a população de crianças menores de 1 ano, 6.207, foram aplicadas segunda dose da vacina pneumocócica 10 em 4.521 crianças, né, atingindo uma cobertura de 72,84%. No ano de 2022, tivemos um aumento, né, se a gente percebe aqui, o número de crianças menores de 1 ano, de acordo com o SINASC, 5.978, teve uma redução um pouco, mas mesmo assim a gente teve um aumento nas doses aplicadas, né? A gente comparar nos anos anteriores, aplicaram 4.000 e poucas doses, 4.877. Aqui em 2022 a gente percebe já esse aumento, que foi para 5.072 doses aplicadas, alcançando a cobertura em 2022 de 84,84%. Percebemos que, como as outras vacinas, né, é importante a gente frisar que teve um aumento dessas coberturas, porém, né, mesmo com esse aumento, ainda não chegou preconizado para o Ministério da Saúde, e isso significa que as crianças, a população geral está em risco, né, para as doenças imunopreveníveis. A vacina meningocócica C, para a segunda dose, no ano de 2019, a população é a mesma, né, de crianças menores de 1 ano, 6.275. Foram aplicadas um total de 4.976 segunda dose, alcançando a cobertura de 79,30%, né. No ano de 2020, a população é a mesma, né, 6.275. Doses aplicadas 4.453, cobertura de 70,96%, a gente teve uma queda aqui, a gente observa 2020, 2021, sempre uma redução nas coberturas vacinais, como eu já falei anteriormente, isso devido à pandemia, né? 2021,
6.207 crianças menor de 1 ano, 4.595 doses aplicadas, cobertura de 74,3%, e 2022, o número de crianças menores de 1 ano, 5.978, foram aplicadas 4.968 doses, alcançando o percentual da cobertura, né, de 83,10%. Também cobertura não alcançada. Bom, a vacina febre amarela. A vacina febre amarela, né, aqui para a primeira dose para a criança, as crianças menores de 1 ano, que recebem essa primeira dose aos 9 meses de idade. Em 2019, 6.275 crianças, aplicadas 4.789 doses. Meta em 2019 alcançada, 76,29. Já no ano de 2020, 6.275 crianças, aplicadas 3.316 doses, teve uma queda significativa da cobertura, né? Foi para 52,84%. Em 2021, 6.207 crianças, aplicada 4.401, cobertura em 2021 para a febre amarela, crianças menores de 1 ano, 70,90%. 2022, né, encerrou o ano com 5.978 crianças menores de 1 ano, aplicadas 4.647, alcançando no final do ano, né, no final de 2022, a cobertura de 77,74%. Então, a gente percebe, né, essa diminuição novamente no ano de 2020, 2021, mas, mesmo assim, 2022, que teve esse aumento, a cobertura também ficou bem abaixo do desejável. Principalmente, todas as outras vacinas, né, essa baixa cobertura, mas para a febre amarela, eu quero fazer uma colocação sobre o risco que as crianças e a população em geral está exposta. Nos últimos meses foram confirmados alguns casos de epizootias, né? Casos confirmados de epizootias positivos para a febre amarela em alguns municípios limites de Montes Claros, né? Em Montes Claros também existe alguns casos de epizootias indeterminados que ainda não têm o resultado do exame. E a gente sabe que o quê? Que o vírus da febre amarela está circulando nos arredores do município. Se tem municípios vizinhos com casos de epizootias para a febre amarela positivo, o vírus está em circulação. E se a população não está vacinada, né, o risco de um caso humano para a febre amarela é muito grande. Então, a importância de estar verificando o cartão, fazendo a busca ativa dessas crianças não vacinadas, da população em geral, da população da zona rural, é uma estratégia que precisa ser implementada e que precisa ser feita essa busca imediatamente. A vacina tríplice viral, né, que é a que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. No ano de 2019, o total de crianças menores de 1 ano, 6.275, aplicada 4.895 doses, cobertura alcançada no ano de 2019, 78,1%. 2020, número de crianças, né, 6.275, aplicadas 4.336 doses, cobertura de 69,10%. 2021, 6.207 doses, aplicadas 4.098 doses, alcançando a cobertura de 65,22%. No ano de 2022, 5.978 crianças, aplicada 4.877, cobertura de 81,58%. Então, a gente percebe que mesmo com o aumento da cobertura vacinal em 2022, ainda não atingiu o preconizado, né? Que é
os 95%. E que as crianças e que a população em geral está em risco, principalmente que nós tivemos, né, a partir de 2018, a reintrodução do vírus do sarampo no território nacional. Lembrando que a vacina tríplice viral para crianças, né, nessa faixa etária aqui, ela é aplicada aos 12 meses de idade e uma segunda dose com 15 meses. Bom, e 2023, como que está as coberturas vacinais em Montes Claros? No primeiro quadrimestre de 2023, que é o período que a gente já tem encerrado, lembrando que o segundo quadrimestre ele encerra agora dia 31 de agosto. Então, esses dados aqui é de janeiro, 1º de janeiro a 30 de abril, o primeiro quadrimestre. A vacina pentavalente, né? A vacina penta, foram aplicadas 1.513 doses, alcançando uma cobertura de 101,6%. A vacina VIP, né, que é a poliomielite, para crianças menores de 1 ano, no caso aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, junto com a penta, que é aplicada nessa mesma faixa etária. Foram aplicadas 1.510 doses, alcançando uma cobertura de 100%. A pneumocócica 10, foram aplicadas esse ano, no primeiro quadrimestre de 2023, 1.469 doses em crianças, né, menores de 1 ano, alcançando a cobertura de 98,16%. A vacina rotavírus, 1.481 doses aplicadas, alcançando a cobertura de 99,53%. A vacina meningocócica C, 1.339 doses aplicadas, alcançando uma cobertura de 89,2%. A febre amarela, né? A febre amarela, 1.631 doses para crianças menores de 1 ano, alcançando a cobertura de 108,9%. A vacina tríplice viral, né, sarampo, que protege contra sarampo, a cachumba e rubéola, foram aplicadas um total de 1.444 doses, cobertura de 96,12% esse primeiro quadrimestre. A vacina hepatite A, 1.673 doses aplicadas, cobertura de 111%. A vacina DTP, né, 1.564 doses aplicadas, alcançando a cobertura de 104,9%. Varicela, né, a varicela, 1.430 doses aplicadas no primeiro quadrimestre, cobertura de 95,10%. E a VOP, né, a vacina poliomielite oral, 1.506 doses aplicadas e a cobertura de 100%. Aqui nós trouxemos, né, algumas das vacinas para crianças menores de 1 ano e para as crianças de 1 ano e que a gente fica feliz com esse resultado. A gente vê que todas as estratégias implementadas no município de Montes Claros vêm dando certo, que a gente teve um aumento dessas coberturas vacinais. Mas, ao mesmo tempo, ficamos em alerta, porque a gente tem observado que esse cenário, ele acontece todos os anos. No primeiro quadrimestre, a gente tem esse aumento dessas coberturas vacinais e no segundo e terceiro quadrimestre, essas coberturas começam a diminuir. Por que que isso acontece? Início de ano letivo, né? A gente sabe que o município de Montes Claros, as escolas da rede municipal, elas exigem o cartão de vacina atualizado para a matrícula das crianças. E a gente teve aí também a campanha da influenza, nesse que iniciou no primeiro quadrimestre, que tem uma procura maior, que os pais levam mais as crianças para estar vacinando. Então a gente, né, parabeniza os profissionais de saúde, as equipes, os profissionais das salas por essas metas alcançadas. Montes Claros ficou um dos primeiros lugares no Previne Brasil, né, para os municípios
do mesmo porte de Montes Claros, mas temos que ficar em alerta para não deixar essas coberturas reduzir, né, agora segundo quadrimestre e principalmente no terceiro quadrimestre, que é quando a gente vê uma redução drástica no número de pessoas vacinadas. Então, a gente ficar bastante em alerta para não deixar redução, essas coberturas cair, né, que depois que Montes Claros ficou no porte dos municípios do Previne Brasil, então agora é o momento de segurarmos essa cobertura alcançada. As campanhas, esse ano nós já tivemos até o momento a campanha da influenza, né, que iniciou no início de abril. O número de crianças a ser vacinadas de 6 meses a menores de 6 anos, 31.095 crianças para ser vacinadas. Foram aplicadas até o momento somente 22.947 doses, né? Então, a gente vê aqui que desde que iniciou a campanha até o momento, o município está com apenas 73,80% das crianças vacinadas contra a influenza. Trabalhadores da saúde, né? 14.251, foi vacinado 14.506 doses aplicadas, 14.506 doses, né? Alcançando a cobertura de 101,79. Idosos. Total de idosos, né? Pessoas maiores de 60 anos para ser vacinadas são de 55.437, sendo que até o momento, né? Desde que iniciou a campanha, até a data de hoje, foram vacinadas apenas 82,4% desse público de idosos a ser vacinado. Professores, né? 4.242, que é a população a ser vacinada, foram aplicadas 4.419, alcançando a cobertura de 104,17%. Gestantes, né, 4.387 gestantes, aplicadas 4.410 doses, né, alcançando a cobertura de 100,52%. E puérperas, 721 puérperas, aplicadas 723 doses, alcançando cobertura de 100,28%. Gostaríamos de parabenizar, né? Aqui a gente atingiu as coberturas para trabalhadores da saúde, já está com mais de 100%, professores, gestante, a gente percebe que nos anos anteriores esse grupo de gestantes era um público difícil para alcançar a meta, esse ano já foi alcançada a meta para gestante, e puérperas também, que já alcançou 100% da cobertura. Então, a gente gostaria de parabenizar, né, as equipes, os profissionais das salas, todos os envolvidos para essas metas aqui que foram alcançadas e deixar o alerta para fazer a busca ativa para os grupos ainda não alcançados da cobertura. A gente sabe que a campanha da influenza ela encerrou, mas a recomendação do Ministério da Saúde que os municípios que ainda têm doses da vacina em estoque, para continuar vacinando, é importante continuar a vacinação. E como Montes Claros ainda tem estoque da vacina, né, a gente continua ofertando a vacina em todas as salas de vacina, então é importante fazer a busca ativa dos idosos, né, e crianças, que são dos públicos, né, prioritários para vacinação da influenza e que até o momento não atingiu a meta. Importante lembrar também sobre a segunda dose das crianças, né? Tem algumas crianças que têm a recomendação de tomar a segunda dose para completar o esquema. Então, é muito importante fazer a busca ativa dessas crianças para estar completando o esquema com a vacina influenza. Bom, e Covid-19? Como que está o cenário das coberturas da vacina Covid-19 no município de Montes Claros? A população maior de 6 meses de idade, né, elegíveis para vacinar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 412.045, né, a população.
Foram aplicadas de D1, a primeira dose, 360 doses, 785, alcançando uma cobertura de 87,56% da primeira dose. A segunda dose, né, a população é a mesma, 412.045, doses aplicadas 339.832, alcançando a cobertura para a segunda dose de 82,47. A dose de reforço, a população a ser vacinada com a dose de reforço 382.400, foram aplicadas 318 doses e 33, alcançando a cobertura de 83,17%. Esse reforço aqui, está inserido aqui primeiro reforço e segundo reforço. No início, né, o esquema preconizado era 2 doses do esquema primário e depois primeiro reforço e segundo reforço para maiores de 30 anos, né? Hoje já teve uma alteração no esquema. Hoje é o esquema primário e quem tomou primeiro ou segundo reforço precisa de tomar uma dose da bivalente, e quem tem também apenas o esquema primário de 1 ou 2 doses, né, maiores de 12 anos, também deve tomar o reforço da bivalente. Então, a gente percebe aqui na bivalente que ela no momento está disponível para todas as pessoas maiores de 12 anos, né? Aquelas pessoas que tomou 2 doses do esquema primário ou que já tomou as 2 doses e os reforços, todas essas pessoas devem tomar uma dose da bivalente para encerrar o esquema. Então, a população a ser vacinada 286.679 e foram aplicadas somente 69,613 doses, alcançando a cobertura até o momento de 24,28. Então, a gente percebe aqui, né, uma diferença grande nas coberturas vacinais. Muitas pessoas tomaram a primeira dose, não retornou para tomar a segunda. A dose de reforço aqui, que a gente observa, ela é um pouquinho maior do que a de dose a D2, né, a segunda dose, porque aqui está somado o primeiro reforço e o segundo reforço. Então, esse aqui está apresentando um pouquinho maior devido a essa soma dos 2 reforços. Mas a bivalente, né, que hoje é preconizado, todos os maiores de 12 anos está recebendo uma dose, até o momento apenas 24,28%. E principalmente a gente percebe também essa baixa cobertura, inclusive da bivalente, nos profissionais de saúde, que são os profissionais que estão na linha de frente e que deveria ter sido os primeiros a ser vacinados e até o momento não foram vacinados. É só um depoimento que eu quero deixar aqui registrado com vocês. Quando acontece isso, é uma situação preocupante, porque os profissionais são os que estão na linha de frente e que estão expostos, né? Não só a Covid, mas a muitas outras doenças. Recente aconteceu um caso de um profissional de saúde que teve um acidente com um pérfaro cortante. O paciente fonte era um paciente positivo para hepatite B, né? O paciente com hepatite B, e o profissional de saúde que trabalha já no sistema há muitos anos não tinha sequer o esquema da vacina hepatite B, né? As 3 doses vacinado. Então, assim, é preocupante para os profissionais de saúde que estão deixando também de se vacinar. Bom, qual que é o impacto das baixas coberturas vacinais? Né? Que a gente não está alcançando essas coberturas preconizadas, o que é seguro, qual que é o impacto? Retorno das doenças controladas ou erradicadas, né? Como a gente já viu aí, muitas doenças que foram controladas, que foram erradicadas, estão voltando, né? Que é o caso da sarampo. A gente hoje já tem casos de coqueluches, né? Um aumento maior no número de pneumonias em crianças, de meningites. Então, o retorno dessas doenças
que coloca em risco não só a saúde individual, mas a saúde coletiva, né, da população em geral. Sobrecarga dos serviços de saúde, porque se a população está adoecendo, né, eles vão bater lá nos serviços de saúde, então essa sobrecarga dos serviços de saúde e prejuízos socioeconômicos, né, o absenteísmo, a incapacidade, aumento de custos aos cofres públicos. Então são esses um dos grandes, né, impactos dessas baixas coberturas vacinais. Então, qual que é o objetivo agora? Qual que é a palavra de ordem? O objetivo é recuperar as altas e homogêneas coberturas vacinais. E o que o município de Montes Claros vem fazendo, tem feito para alcance dessas coberturas vacinais? Algumas das estratégias, né, o município tem investido fortemente e uma das estratégias foi a ampliação do número de salas de vacina em quase 150%. No ano de 2017, o município tinha apenas 17 salas de vacina, sendo que em 2023, esse ano, o município conta com 43 salas de vacinas distribuídas em todo o município. Então, um aumento de 150%. Né, essa estratégia aí para acessibilidade da população, levando as salas de vacina, as vacinas mais próximo da população. Outra estratégia que o município investiu fortemente foi a estruturação das salas de vacinação, com equipamentos, insumos e pessoal. Foram aquisição de novos equipamentos, né, câmara fria, ar-condicionado, maca, gerador, computador. Então foram essa aquisição de muitos equipamentos para salas de vacina. Informatização, todas as salas de vacina são informatizadas e faz o lançamento das vacinas nos sistemas em tempo real. E ampliação do número de profissionais. 83 novas contratações de profissionais exclusivos para as salas de vacinação. Outra grande estratégia que o município implementou foi a construção da Central Municipal de Rede de Frio, né, que é responsável pela toda a logística de distribuição das vacinas no município. Então, foi construída essa Central Municipal de Rede de Frio, aquisição de frota nova de veículos, tudo para facilitar essa logística de distribuição e não deixar faltar vacinas no município. Outra grande estratégia que o município implementou foi a aquisição do Vacimóvel para vacinação itinerante. O Vacimóvel, né, que é uma sala de vacina sobre 4 rodas, ele atende às equipes de saúde da família que não possui sala de vacina, empresas do setor público e privado, eventos em praças públicas, né? Essa estratégia, essa aquisição do Vacimóvel, ela foi uma ideia que deu tanto certo que ela está sendo, né, atualmente reconhecida no Brasil, o Vacimóvel de Montes Claros. Inclusive o estado, né, de Minas Gerais, baseado no sucesso que é o Vacimóvel, que esse aumento das coberturas vacinais, essa facilidade de levar as vacinas, né, o Vacimóvel, a sala de vacina e até onde as pessoas estão. O estado está copiando a ideia de Montes Claros, né, e vai distribuir Vacimóvel para os outros municípios mineiros. Outra grande estratégia para aumento das coberturas é o fortalecimento das ações de vacinação nas equipes de saúde da família, né? As salas de vacina atuam de forma integrada com os demais profissionais de saúde das equipes, né? 30 salas de vacinas com funcionamento 12 horas ininterruptas, né? 5 salas de vacina com horários de funcionamento expandido até as 22 horas e temos também a sala de vacina do Montes Claros Shopping, que funciona de segunda a segunda, de 10 às 21 horas. Então, esse fortalecimento dessas ações para alcance das coberturas vacinais.
Outra grande estratégia desenvolvida pelo município de Montes Claros é o estabelecimento de parcerias, né? Trabalhar de forma integrada com a Secretaria Municipal de Educação, faculdades, empresas. É também uma grande estratégia que vem sendo desenvolvida ao longo desses anos. E outra estratégia, né? Mais uma estratégia, é o acompanhamento das metas. O município, o setor de imunização, né? Estabeleceu algumas metas para salas de vacina, onde essas metas foram baseadas no número, foi feito um estudo da série histórica das aplicações mensais de cada sala, o número de crianças cadastradas nas equipes, né, de acordo às salas de referências, né. Então foi feito esse levantamento e foi estipulado as metas para cada sala de vacina, para as crianças menores de 5 anos, onde as salas podem estar acompanhando, as equipes de saúde da família podem estar acompanhando a meta preconizada para aquela sala e realizando a busca ativa para alcance das coberturas vacinais. Essa avaliação de metas ela é feita sempre no início do mês subsequente, né? A gente encerrando agosto, na primeira semana de setembro a gente faz a avaliação dessas metas e as salas de vacina que conseguem atingir as metas são premiadas. Então, muito importante que os profissionais das salas, os profissionais de equipes acompanhem, né, essas metas estipuladas para que possam estar fazendo a busca ativa da população a ser vacinada. Bom, além de todos, né, a gente viu aí essas são algumas das estratégias implementadas pelo município para alcance dessas coberturas, mas, né, apesar de todo o investimento do município, a procura pelas vacinas ainda permanece aquém do necessário para manter a população protegida das doenças imunopreveníveis. Foi como a gente viu na série histórica, né? A gente teve um aumento das coberturas vacinais, mas ainda permanece, né, aquém do que é necessário. Então, assim, o município investiu, implementou estratégias e aí nós queremos convidar vocês, né? E vocês aí, o que tem feito para alcance das coberturas vacinais? A gente sabe, sim, que vocês trabalham, né, incansavelmente e a gente consegue ver esse resultado, esse aumento das coberturas vacinais. A gente gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho desenvolvido, mas, né, ao mesmo tempo a gente deixa alerta. O município investiu em estratégias, o município estruturou o serviço de imunização. Porém, os grandes protagonistas da vacinação são os profissionais de saúde, né? São as equipes da atenção primária, são os profissionais que estão nas salas de vacina. As equipes da atenção primária são os responsáveis em estabelecer o vínculo com a família. Então, não adianta o município fazer os investimentos, dar todo o suporte, logística, se não for estabelecido um vínculo com as famílias, né? As equipes discutir as situações de vulnerabilidade, né? É importante que as equipes de saúde da família realizem esse mapeamento das crianças, dos idosos, das gestantes, das puérperas, né? Dos grupos de risco, para estar fazendo o encaminhamento para a sala de vacina. A avaliação dos cartões de vacina durante as visitas, o ACS, a gente lembrando que o ACS é aquele que está de porta em porta, que está dentro da casa dos usuários. Então, no momento das visitas, é importante que ele faça essa avaliação dos cartões, né, dos usuários. Os outros profissionais também da atenção primária que realizam visita domiciliar, é importante, né? Que essa busca ativa dos faltosos seja realizada por toda a equipe, né? Profissionais de saúde que estão dentro da sala, profissionais das equipes de atenção primária. E que essa busca ativa seja realizada tanto no domicílio e que possa aproveitar todos os momentos que esses usuários estejam dentro da unidade. É para consulta médica, é para consulta puerperal, é para a realização de puericultura, para as educações em saúde, que essa busca ativa seja realizada a todo momento.
E como que pode ser feito isso, né? Orientando, sensibilizando, incentivando e alertando as pessoas sobre os benefícios que as vacinas proporcionam para a população. Lá no início eu falei sobre os fake news, né? Um dos grandes desafios para a vacinação hoje são os fake news, que são disseminados aí nas mídias, redes sociais. Então é necessário que os profissionais de saúde tenha essa sensibilização para estar, né, a todo momento fazendo essa busca ativa dessa população e orientando de maneira correta, porque na maioria das vezes, quando aquele usuário vê uma informação ali na internet, ele acredita na informação que está sendo divulgada ali. E se um profissional de saúde consegue esclarecer, né, já sensibiliza esse usuário a estar, né, tanto levando os filhos, tanto ele, né, para estar buscando a sala de vacina para atualização do cartão. Buscar a realização de parcerias com escolas, associações, igrejas e outras instituições existentes no território é muito importante, né? É imprescindível esse apoio desses parceiros, né? Se faz necessário a gente trabalhar com toda a sociedade para alcance das coberturas vacinais e o setor de imunização do município está à disposição, né, para todas as ações que as equipes de saúde da família, as salas de vacina quiserem realizar. A gente tem a disponibilidade de carros, né, que pode estar entrando com o setor de imunização, em contato com o setor de imunização para estar realizando agendamento, caixas térmicas, as vacinas, todos os insumos necessários. O setor de imunização está de braços abertos, né, para estar trabalhando junto com vocês. Bom, lembre-se que da conduta de cada um depende o destino de todos. Muito obrigada.